há momentos em que a noite parece vasta demais para ser compreendida e, no entanto, íntima demais para ser ignorada. O olho, nascido da poeira estelar, sente-se compelido a devolver esse olhar. Mas as estrelas não oferecem respostas. Elas brilham não para nos guiar, mas porque devem. Ainda assim, nós perguntamos. Ainda assim, construímos espelhos de vidro e algoritmos para decodificar o que está entre elas. O telescópio espacial James Webb não chegou como um símbolo. Ele chegou como um silêncio, desdobrando-se lentamente no vácuo frio, pétala por pétala, espelho por espelho. Lançado não para substituir, mas para estender o que nossa visão poderia se tornar. Não meramente uma máquina, mas uma pergunta afiada a um ponto de luz. E a luz é tudo o que ele precisa. O tipo que iniciou sua jornada quando a Terra não tinha cidades, nem nomes. O tipo curvado por galáxias, esticado pela expansão cósmica, suavizado pelo tempo. Não é o presente que o telescópio vê, mas um museu de fogo antigo. O telescópio, orbitando muito além da Lua, banha-se na sombra. Ele não carrega uma lanterna. Seus espelhos são polidos para refletir a luz mais antiga, o tipo que nenhum olho viu. Não o azul nítido de uma estrela próxima, mas o longo sussurro vermelho de algo impossivelmente distante. Ele não olha para o espaço, mas para o próprio tempo. À medida que seus segmentos banhados a ouro se alinharam, eles capturaram não uma única imagem, mas uma profundidade. Cada ponto em seu campo, uma galáxia. Não uma estrela, uma galáxia. Centenas de bilhões de estrelas em cada partícula. Estruturas curvadas em arcos por uma gravidade tão forte que torcem a luz como seda. O que vemos não é o que é. O que vemos é o que foi, revelado pelo tempo que leva para chegar. Entre esses arcos e fragmentos, há galáxias tão antigas que desafiam as expectativas. Formadas quando o universo era jovem e bruto, menos de 500 bilhão de anos após seu nascimento, elas são compactas, ricas em estrelas, estranhamente maduras. Sua presença perturba as linhas do tempo, se essas galáxias existiam tão cedo após o começo. Então, nossos modelos devem se esticar para acomodá-las. Não são erros, são revelações. No entanto, as revelações trazem desconforto. Os dados não confirmam, provocam. As galáxias brilham quando ainda não deveriam existir. Sua química é muito avançada, suas estruturas muito estabelecidas. Não estamos desiludidos. Somos convidados a repensar. Talvez a formação de galáxias tenha sido mais urgente do que se imaginava. Talvez o universo primitivo não fosse uniforme, mas selvagem com possibilidades. Talvez nossas suposições de simetria e estrutura gradual devam ceder a novos modelos aqueles em que a turbulência, a gravidade e a matéria escura montaram estrelas mais rápido, mais brilhante, mais denso do que o esperado. Isso não é uma crise. É o trabalho. Revisar, não resistir. Ver a imagem não como perturbação, mas como instrução. O telescópio nos mostra um universo que não nos traiu, mas que se moveu mais rápido do que antecipamos. Seu silêncio não é uma recusa. É um dom de perguntas mais profundas. E nós, amarrados a um pequeno planeta sob uma estrela envelhecida, agora testemunhamos a luz de coisas nascidas quando o próprio cosmos era uma criança. Vê-las não é apenas ver a história, é encontrar os limites de nossa compreensão e caminhar para dentro deles de bom grado. Um espelho voltado para fora também se volta para dentro. À medida que o telescópio espacial James Webb se aprofundava no céu, inadvertidamente nos atraiu para um encontro mais próximo conosco. Apesar de toda a sua precisão e distância, as imagens mais impressionantes que ele retornou não foram de terreno alienígena ou colisões espetaculares, mas de luz curvada, avermelhada, antiga, luz que havia cruzado épocas para encontrar um lar em um espelho dourado. Entre esses sinais, havia arcos de luz envoltos em centros invisíveis,
Einstein havia previsto isso há muito tempo, que a gravidade poderia funcionar como uma lente para a luz, curvando-a não metaforicamente, mas geometricamente. Lá estava, visível e inegável, lentes cósmicas ampliando o inalcançável. Atrás delas, galáxias surgiam à vista, que de outra forma permaneceriam ocultas. Elas cintilavam como fantasmas, trazidas à existência pela gravidade de aglomerados em camadas entre nós. Através dessas lentes, o telescópio capturou galáxias cujas idades desafiavam nossos calendários. Seus desvios para o vermelho, marcadores de distância e tempo, sugeriam que elas se formaram meras centenas de milhões de anos após o Big Bang. E, no entanto, elas carregavam as assinaturas da maturidade, elementos pesados forjados em estrelas, estruturas que sugeriam rotação e sistemas ligados pela gravidade. Não caos, mas complexidade. Isso provocou um desconforto silencioso entre os cosmólogos, não porque desafiava os dados, mas porque sussurrava que o universo pode ter amadurecido mais rápido do que nossas equações permitiam. Se galáxias de tal massa e riqueza existiam tão cedo, então as sementes da estrutura devem ter se enraizado em uma escuridão ainda mais profunda. Talvez a má inflação as tenha plantado de forma mais eficaz do que pensávamos, ou talvez algo em nossa modelagem da formação estelar primitiva, da interação entre gás e gravidade, precisasse ser reimaginado. E assim, o telescópio se tornou não apenas um olho, mas um professor. Ele perguntou, sem palavras, se nossas explicações eram arrumadas demais, lineares demais. Ele nos mostrou que o cosmos não é obrigado a corresponder às nossas expectativas. Os modelos existem para interpretar o céu, não para ditá-lo. No entanto, mesmo enquanto o universo primitivo oferecia seus enigmas, o cosmos mais próximo respondia com textura. Nebulosas floresceram em infravermelho, revelando camadas de gás e poeira invisíveis para instrumentos anteriores. Estruturas antes borradas tornaram-se nítidas, berçários de estrelas brilhavam com o resíduo da ignição. Vimos não apenas formas, mas processos. Esses berçários estelares, antes apenas indícios, agora se desdobravam em detalhes cascateantes. Os pilares da criação não mais se escondiam atrás de mortalhas, eles brilhavam, perfurados pela própria luz que haviam gerado. Regiões de turbulência, onde a gravidade lutava contra a radiação, pintavam quadros da tensão da qual os sóis nascem. Mas talvez o mais profundo tenham sido os espectros, despidos de beleza. Eles ofereciam as impressões digitais brutas dos átomos. Neles, os cientistas encontraram vestígios de vapor de água, dióxido de carbono e metano não apenas em nebulosas, mas nas atmosferas de exoplanetas orbitando estrelas distantes. Estes não eram apenas pontos de luz, eram lugares, com clima, com química, com potencial. Um planeta a centenas de anos-luz de distância, invisível a qualquer olho. De repente revelou o que se agarrava a seus céus. A composição de mundos distantes, antes uma fantasia, tornou-se dados. E com isso, a linha entre astronomia e biologia se afinou. A busca pela vida não mais vivia apenas em sinais esperançosos ou imagens de superfície. Agora, ela tinha caminhos moleculares a seguir. O telescópio, em sua tarefa silenciosa, tornou o improvável íntimo. Ele nos lembrou que a luz, não importa quão antiga, ainda fala, que a distância não apaga o detalhe, e que, de nosso pequeno poleiro, agora estamos ouvindo com mais cuidado do que nunca. No reino do muito distante, o muito pequeno muitas vezes tem mais influência, entre galáxias e nebulosas. Há um andaime que a luz sozinha não pode revelar, uma teia oculta moldada pela gravidade, povoada pelo invisível e animada por leis ainda inacabadas. O telescópio não vê essa teia diretamente. Ele a traça através da ausência, da distorção, dos movimentos do que não deveria se mover da maneira que se move. Cada imagem que chega a seu espelho é tocada pela matéria escura. Essa substância invisível que supera a matéria comum em 5 para 1.
Se agarra às galáxias como um esqueleto sob a carne da luz das estrelas. Sem ela, essas galáxias não se manteriam unidas. Suas estrelas se dispersariam sob sua própria velocidade. Com ela, a estrutura perdura. As imagens do telescópio, então, não são meramente de luz, são retratos moldados pela sombra. O efeito de lente gravitacional de galáxias distantes mapeia os pontos de pressão da matéria escura. Onde a luz se curva, a massa reside. Quanto mais dramático o arco, mais pesado o peso por trás dele. E assim, ao observar a distorção, vislumbramos a arquitetura silenciosa do cosmos. Mas a gravidade não é a única força em jogo. O telescópio perscruta comprimentos de onda projetados para escapar da interferência. Ele vê através de véus de poeira que outrora encobriam regiões inteiras da vista. Essa poeira, forjada na morte de estrelas, é tanto um obstáculo quanto um ventre. Ela esconde e revela na mesma medida. O que o Webb vê não são apenas imagens mais nítidas, mas verdades diferentes. No universo primitivo, ele encontra galáxias se formando com uma compacidade extraordinária. Galáxias com explosão de estrelas esgotando seu suprimento de gás a 10, 20, 50 vezes a taxa da Via Láctea emergem em abundância. Essas forjas cósmicas, vistas em desvios para o vermelho maiores que 10, não deveriam existir segundo alguns modelos. E, no entanto, elas brilham desafiadoramente, sua luz ultravioleta esticada para o infravermelho pela expansão do espaço. Dentro dessas galáxias, o telescópio começa a descobrir assinaturas químicas antes consideradas complexas demais para uma época tão primitiva. Elementos mais pesados que o hélio, nascidos nos corações de estrelas massivas, aparecem em quantidades que implicam uma reciclagem rápida de gerações estelares. Morte e renascimento em escalas de tempo cosmológicas muito mais rápidas do que esperávamos. A presença de tais metais tão cedo significa que as estrelas estavam se formando, morrendo e enriquecendo seus ambientes a um ritmo impressionante. Isso remodela nossa compreensão do metabolismo galáctico, nos força a perguntar se a linha do tempo das primeiras supernovas, o surgimento de buracos negros e a ionização do meio intergaláctico precisam ser reescritos. A ionização, o processo pelo qual o hidrogênio neutro foi dividido em prótons e elétrons, é uma das grandes transições na história cósmica. O telescópio agora vê seus vestígios com mais clareza. Ele captura o brilho de galáxias enquanto elas abrem buracos na névoa neutra, permitindo que a luz viaje livremente pela primeira vez desde que a radiação cósmica de fundo em micro-ondas nasceu. Esta era a época da reionização, não é mais uma abstração. Está sendo mapeada, camada por camada, galáxia por galáxia, e, ao fazê-lo, nos aproximamos de responder à questão mais elusiva como o cosmos passou da escuridão para a complexidade, não com uma única luz, mas com uma tempestade delas, não com gradualismo, mas com convulsão. O universo primitivo, antes considerado sonolento, parece, em vez disso, uma forja barulhenta, lotada, bruta. Seu tempo mudou, seu ritmo, mais rápido, sua história, menos linear e mais emergente. E através de tudo isso, o telescópio permanece um ouvinte, não ao som, mas à estrutura, não ao ruído, mas à nuance. Cada fóton que ele captura é um voto para a realidade sobre a teoria, um lembrete de que o universo não tem obrigação de espelhar nossas expectativas. Além do véu do tempo e da radiação, existem mundos, não imaginados, mas medidos. Não míticos, mas espectrais. O telescópio espacial James Webb não fotografa oceanos ou montanhas. Ele captura atmosferas. Ele lê a luz das estrelas que passou pelo sopro de planetas alienígenas e, nessa fina filtragem, detecta o que paira no ar. Vapor de água, metano,
Dióxido de carbono. Moléculas antes medidas apenas na Terra, agora brilham na luz de estrelas a centenas de trilhões de quilômetros de distância. Elas derivam em gigantes gasosos muito mais próximos de seus sóis do que Júpiter ousa orbitar. Elas se estabelecem nos céus de planetas maiores que a Terra, mas menores que Netuno. Elas marcam condições não prova, mas potencial. São exoplanetas, antes especulativos, agora catalogados aos milhares. Suas órbitas diminuem e o brilho das estrelas em uma fração. E a partir dessas diminuições medimos tamanho, período, distância. O Webb adiciona a peça que faltava à química. Ao observar um planeta transitar por sua estrela hospedeira e capturar a luz estelar que roça sua atmosfera. O telescópio desvenda as impressões digitais de gases, mesmo em concentrações de sussurro, em um desses mundos. Um gigante gasoso orbitando firmemente um sol vermelho e fraco. O Webb detecta moléculas contendo carbono com uma clareza que nenhuma missão anterior poderia alcançar. O espectro se achata, depois se curva, revelando uma complexidade química que desperta a curiosidade. Isso não é vida. Mas também não é ausência de vida. É o contexto do qual a vida pode emergir. Ele volta seu olho para TRAPPIST-1, um sistema de 7 planetas rochosos, alguns deles posicionados na zona habitável da estrela. Ele observa enquanto esses mundos do tamanho da Terra eclipsam seu Sol frio. Seus sinais são tênues, frágeis, mas o Webb persiste. Ele captura indícios de dióxido de carbono em um, talvez água em outro. As atmosferas são finas, o ruído é alto, mas a história começa. Não são fotografias para emoldurar, são códigos para decifrar. O que o Webb nos dá não é certeza, mas direção. Ele aponta para as condições químicas sob as quais a biologia pode surgir. Ele não promete descoberta. Ele abre a porta pela qual a descoberta pode entrar. Mas o telescópio também nos lembra que a habitabilidade não é um binário, é um espectro. Depende da dança entre a luz das estrelas e a atmosfera, entre campos magnéticos e ciclos geológicos, entre temperatura e tempo. A Terra não é a única solução. É uma única e afortunada variação entre muitas possibilidades. Agora entendemos que a vida, se existir em outro lugar, pode não nos espelhar, pode não andar, pensar ou construir, pode cintilar como sombras microbianas sob o gelo, pode respirar amônia, não oxigênio, pode nunca sonhar, mas pode perdurar. Essa é a beleza das revelações do Webb. Ele não antropomorfiza o cosmos, né? Ele nos humilha. Ele remove a presunção de centralidade e a substitui pela participação. Não somos a medida da criatividade do universo, somos um de seus resultados. E assim, em cada espectro capturado, vemos menos de nós mesmos e mais do possível. Cada mundo distante não é um eco da Terra, mas uma variação na melodia da matéria. Alguns podem ser estéreis, alguns podem florescer. Não sabemos, mas o conhecimento de que podemos sequer perguntar, de que podemos sequer começar a testar, marca uma mudança em nosso lugar. Pela primeira vez na história, a vida na Terra não está mais apenas se maravilhando, está ouvindo, está medindo, está olhando, não para fora em busca de confirmação, mas para fora em busca de conexão. Quanto mais longe olhamos, mais estranhas as perguntas se tornam. Nas imagens de campo profundo do telescópio espacial James Webb, o universo se estende em uma tela de paradoxo brilhante com clareza, mas assombrado por limites. Não os limites da tecnologia, mas os mais profundos, gravados no tecido da própria existência. Por tudo o que podemos ver. Há fronteiras que não podemos cruzar. E por trás delas pode estar a razão pela qual podemos ver. A cosmologia sempre caminhou no fio da navalha entre a física e a filosofia. Agora, com olhos mais aguçados do que nunca, começa a perguntar se a realidade é o que parece ser ou se sempre foi uma construção, não uma fabricação,
mas uma estrutura tão elaborada que engana até os sentidos que a investigam. Algumas vozes sussurram sobre um universo simulado, não como metáfora, mas como modelo. Se o cosmos se comporta como uma computação, se suas constantes são finamente ajustadas e suas informações conservadas com fidelidade perfeita, então talvez estejamos embutidos em algo projetado pela natureza, pela inteligência ou por algo que não podemos nomear. Isso não é uma afirmação, é uma pergunta. E o Webb, embora silencioso sobre tal especulação, adiciona peso à sua possibilidade. Porque ao ver mais fundo, encontramos mais precisão, não mais aleatoriedade. As galáxias primitivas, antes tidas como caóticas e primitivas, revelam ordem e complexidade. Os padrões de formação de estrelas, de distribuição de elementos, de montagem gravitacional, todos eles coexistem muito bem. É como se o universo estivesse pronto para a complexidade desde o início. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o brilho remanescente do Big Bang, é uniforme em uma parte em 100.000. As equações que prevêem sua distribuição funcionam. Elas funcionam bem demais. A teoria da inflação, a matéria escura, a energia escura formam um modelo que explica quase tudo. E, no entanto, nenhum desses componentes é diretamente compreendido. Se o universo é uma simulação, então talvez a velocidade da luz não seja apenas um limite, mas uma condição de contorno. Talvez a incerteza quântica não seja um defeito, mas uma característica. Talvez os buracos negros sejam firewalls, pontos onde a informação é comprimida, não perdida. Não são respostas, mas provocações. Nascidas não da ficção científica, mas da matemática e da física levadas ao limite. O Webb não pode confirmar nem negar nada disso, mas alimenta a questão com cada detalhe inesperado. Ele nos confronta com o fato bruto de que o universo tem regras e que somos capazes de descobri-las. Essa mesma capacidade exige reflexão. Que tipo de realidade permite que suas criações compreendam seu andaime? Se isso não é design, então é poesia da mais alta ordem, um universo que, sem intenção, dá origem ao significado. Se for design, então as implicações excedem qualquer teologia. Não porque somos especiais, mas porque não somos. Podemos ser simulações dentro de simulações, observadores dentro de observadores, sombras projetadas por uma maquinaria mais profunda. No entanto, o significado persiste, independentemente do fundamento. Seja real ou renderizado, nossas perguntas são reais, nossa admiração é real. O telescópio, insensível e preciso, torna-se um recipiente para essa admiração. Ele coleta dados, mas nós atribuímos o peso. Sentimos o espanto, levamos as perguntas adiante. O céu noturno não é mais apenas um mapa de estrelas, é uma linguagem, um sistema, um desafio, e ao decodificá-lo, aprendemos não apenas o que o universo contém, mas o que ele nos permite ser. No final, o que o Webb revela não é apenas o que está lá, mas o que é possível. Um universo grávido de estrutura, de simetria, de surpresa. Uma realidade onde o tempo se desenrola não como um caminho reto, mas como uma espiral retornando repetidamente às mesmas perguntas. Cada vez com ferramentas mais afiadas, pensamento mais profundo e maior humildade. Você não está meramente flutuando no espaço. Você está suspenso em uma membrana de percepção. Atrás de você, jaz o eco da história humana, um coro de mitos, física, telescópios e equações. À sua frente, apenas um silêncio que nunca foi quebrado. Você dá um passo à frente, não com os pés, mas com o pensamento, em direção à questão mais externa, onde a existência para. E se não para, se simplesmente se estende para sempre o que, então, isso sequer significa. O conceito de borda do universo
é ao mesmo tempo antigo e inteiramente moderno. Ele assombrou a imaginação dos primeiros cartógrafos que desenhavam dragões nas margens do mundo conhecido e ainda assombra os cosmólogos armados com supercomputadores. Mas hoje, os dragões foram substituídos por campos quânticos, energia escura e paradoxos termodinâmicos. E a fronteira não é mais um lugar, mas um limite de percepção, uma fronteira móvel chamada universo observável. Aqui está o porém, não é o cosmos que termina, mas nossa capacidade de vê-lo. O universo observável se estende por cerca de 46 bilhões de anos-luz, em todas as direções, não porque esse seja o tamanho do universo, mas porque essa é a distância que a luz conseguiu viajar desde o Big Bang, esticada pela expansão acelerada do espaço. Quando você olha para uma galáxia a 10 bilhões de anos-luz de distância, você não está apenas vendo a distância, você está vendo o próprio tempo se desenrolar. Você está espiando o passado. Mas este horizonte não é estático. A cada tique do relógio cósmico, a fronteira do que podemos observar cresce mais um dia-luz em todas as direções. No entanto, quanto mais longe olhamos, mais fundo no tempo mergulhamos, até nos aproximarmos de uma parede que não podemos cruzar o horizonte de eventos cósmico. Ele não é feito de átomos ou fótons, é tecido de tempo e movimento. Galáxias além deste horizonte estão se afastando mais rápido que a velocidade da luz devido à expansão cósmica. Não porque estejam violando a relatividade, mas porque o próprio espaço está se esticando. Imagine estar no mar, em um barco sem remos ou motor, observando a costa desaparecer lentamente, não porque você está se movendo, mas porque o oceano está crescendo entre você e tudo o mais. Eventualmente, essa costa se desvanece para sempre. Esse é o nosso futuro com galáxias distantes. O horizonte de eventos cósmico define a borda mais distante do nosso alcance. Qualquer coisa além dele, estrelas, galáxias, até mesmo superaglomerados inteiros, nunca poderá nos influenciar. Não importa quanto tempo esperemos. E em um futuro governado pela expansão acelerada, este horizonte encolherá em relação ao cosmos. Uma por uma, as galáxias desaparecerão de nossa vista. Em 1 trilhão de anos, apenas as galáxias mais próximas em nosso grupo gravitacional podem permanecer visíveis. O universo parecerá mais solitário, mais simples e mais estático, não porque é, mas porque teremos perdido nossa janela para sua profundidade. Este isolamento em desdobramento força uma pergunta perturbadora. As civilizações futuras saberão que estão sozinhas, simplesmente porque seus telescópios não conseguem ver longe o suficiente. Elas assumiriam que o universo é pequeno, estático e finito, porque a evidência de sua vastidão fugiu para além de seu céu. Nesse sentido, estamos vivendo em uma hora dourada cosmológica, empoleirados em um raro momento em que ainda podemos ver o brilho remanescente da criação e as impressões digitais de galáxias distantes. Mas mesmo agora, há sombras em nosso mapa cósmico, lugares onde nossas teorias não conseguem iluminar o caminho. A teoria da inflação cósmica oferece uma dessas iluminações. No primeiro instante após o Big Bang, o universo se expandiu exponencialmente, mais rápido que a luz, não como uma violação das regras de Einstein, mas porque essas regras se aplicam à matéria se movendo através do espaço, não ao próprio espaço. Essa expansão súbita e incompreensível alisou as rugas no cosmos primitivo, esticou as flutuações quânticas microscópicas nas sementes de galáxias e deu ao cosmos sua aparente planicidade. A planicidade é uma propriedade estranha. Em um universo curvo, a luz viajaria em arcos e os triângulos não somariam 180 graus. Mas nosso universo, nas maiores escalas, parece quase perfeitamente plano. A inflação cósmica explica por que, assim como ao dar zoom em um balão até sua curvatura desaparecer, a inflação explodiu o universo primitivo tão massivamente que qualquer curvatura foi diluída até a invisibilidade. A implicação. O que chamamos de o universo, nossa fatia observável, é provavelmente apenas uma bolha em um oceano de espaço. Esse oceano, conhecido como o multiverso inflacionário, pode estar dando à luz novos universos constantemente, em outras regiões inflacionárias muito além do nosso horizonte.
Cada bolha poderia conter leis físicas diferentes, diferentes tipos de matéria, talvez até diferentes noções de lógica ou causalidade. E nós, como peixes em um aquário cósmico, nunca podemos espiar para fora de nossa bolha para ver as outras. Isso não é apenas especulação poética. A matemática da inflação, quando levada à sua conclusão lógica, leva diretamente à ideia de que o universo pode ser muito maior e mais diverso do que podemos observar. E se a inflação é eterna, como alguns modelos sugerem, pode significar que o universo não tem borda global. Apenas uma espuma infinita de mundos de bolso inflando sem fim. Em tal arcabouço, a própria noção de universo está ultrapassada. Precisaríamos redefinir a própria existência não como um evento ou reino singular, mas como um processo multiversal, um campo de possibilidade florescendo sem começo ou fim. Mas há algo sóbrio nesta grandiosidade. Se os universos são tão facilmente gerados, então o que torna o nosso especial? Porque ele contém vida, consciência, memória e sonhos. Aqui entra a ideia do ajuste fino. As constantes de nosso universo: gravidade, eletromagnetismo. A massa das partículas estão delicadamente equilibradas. Uma pequena variação, e os átomos não se manteriam. As estrelas não se acenderiam. A química não se desdobraria. Se existem infinitos universos, então talvez simplesmente vivamos naquele em que a vida pode existir, uma loteria cósmica, onde ganhar é raro, mas inevitável, dado bilhetes suficientes. E, no entanto, mesmo que este multiverso seja real, não podemos vê-lo. Nossa bolha observável permanece nosso único farol em um mar de escuridão eterna. Buscamos suas bordas com instrumentos sintonizados na luz mais antiga, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o brilho remanescente do momento em que o universo se tornou transparente. Essa luz, uma relíquia de 380 mil anos após o Big Bang, é quase uniforme. No entanto, suas tênues ondulações revelam as impressões digitais da aleatoriedade quântica, escritas em grande escala pela inflação. Essas ondulações semearam galáxias e moldaram a teia cósmica. São uma ponte entre o micro e o macro, entre flutuações do vácuo e a grandiosidade dos aglomerados galácticos. Mas mesmo aqui, nos limites do que podemos observar, anomalias estranhas sussurram, pontos frios, assimetrias, potenciais assinaturas de uma colisão com outro universo, contusões de um nascimento multiversal. Se estes são artefatos ou evidências, permanece desconhecido, mas eles sugerem que o véu de nosso cosmos pode ser mais fino do que imaginamos. O que, então, está além? Não dragões ou anjos, mas algo talvez mais aterrorizante, o desconhecido que obedece a regras diferentes. Um vácuo que dá à luz universos. Uma dimensão em que o tempo não é linear, o espaço não é tridimensional e a própria identidade é uma ilusão. A borda do universo não é uma parede, mas uma crise filosófica. Ela nos força a confrontar a fragilidade do conhecimento, a arbitrariedade da perspectiva e a humildade exigida pelo cosmos. À medida que mergulhamos mais fundo nesta percepção, uma verdade se torna clara: a fronteira de que falamos não está lá fora. Está dentro de nós, nos limites de nossa compreensão, nossa linguagem, nossas ferramentas. E, no entanto, seguimos em frente, desenhando constelações através do abismo. Imagine acordar não para um nascer do Sol, mas para um planeta desconhecido em forma e céu, e ainda assim, a Terra, um mundo onde os continentes são estranhos, onde o vento tem gosto de minerais nunca catalogados, e as estrelas acima lançam uma constelação diferente sobre um crepúsculo respirável. Isso não é ficção científica. Isso é a Terra há 2 bilhões de anos. O terreno era silencioso então, pelo menos para os ouvidos humanos. As florestas, desertos e rios que conhecemos ainda não existiam. O que vivia e se movia pela superfície não tinha semelhança conosco. Nos baixios de oceanos quentes, esteiras microbianas exalavam oxigênio, remodelando lentamente o destino químico do planeta. Este foi o tempo do grande evento de oxigenação, uma metamorfose planetária que acabaria por tornar a vida superior possível.
É aqui nesta terra alienígena e antiga que a questão se agudiza: poderia a inteligência ter surgido, brilhado e desaparecido muito antes de nós emergirmos? À primeira vista, a resposta parece absurda, mas apenas porque olhamos para trás através da lente de nossa própria história, como se a inteligência estivesse destinada a usar um corpo bípede, a construir cidades, a alcançar as estrelas. Mas talvez isso seja uma ilusão nascida da proximidade. A evolução não planeja, ela serpenteia, salta, tropeça, e o tempo é vasto o suficiente para permitir muitos caminhos diferentes do destino. A hipótese siluriana, introduzida pelo climatologista Gavin Schmidt e pelo astrobiólogo Adam Frank, nos desafia a considerar isso. Eles não fizeram uma afirmação, mas uma pergunta: se uma civilização industrial avançada tivesse existido no passado geológico profundo, seríamos capazes de detectá-la hoje? A resposta deles talvez, mas apenas por um triz. O tempo geológico não é generoso. A Terra é uma mestra do autoesquecimento. Ao longo de milhões de anos, as placas tectônicas revolvem a crosta. Ao longo de centenas de milhões, cordilheiras inteiras se erguem e se erodem. Ao longo de bilhões, continentes se movem. Oceanos desaparecem e toda a memória de superfície é lixada até o esquecimento. Quanto mais para trás você vai, menos vestígios sobrevivem. O concreto se desfaz em milhares de anos. O metal corrói. Os plásticos, embora duráveis em escalas de tempo humanas, degradam-se ao longo de milênios. Até o lixo nuclear decai para a neutralidade geológica em menos de 1 milhão de anos. Se uma civilização tivesse surgido na Terra há 1 bilhão de anos, suas cidades teriam desaparecido. Suas máquinas seriam átomos. Seus monumentos, se algum foi construído, teriam sido moídos em sedimento anônimo. Mas nem tudo desaparece. Algumas cicatrizes são profundas. A hipótese siluriana foca em tecnoassinaturas pegadas geoquímicas, deixadas pela atividade industrial. Um pico súbito de dióxido de carbono, uma mistura anômala de metais pesados, mudanças isotópicas em sedimentos marinhos. Tudo isso poderia trair a presença de tecnologia em grande escala, mesmo que não possamos identificar as ferramentas. Tome nossa própria era industrial. Em apenas 2 séculos, a humanidade já deixou uma impressão digital planetária. A combustão de combustíveis fósseis mudou as proporções de carbono atmosférico. Partículas de plástico agora residem em todos os oceanos. Metais de terras raras, antes enterrados nas profundezas da Terra, agora estão dispersos pelos continentes. Detonações nucleares semearam a atmosfera com radionuclídeos que persistirão por dezenas de milhares de anos. Da perspectiva de um geólogo futuro, isso poderia ser lido como o sinal de vida inteligente mesmo que não restassem fósseis, edifícios ou máquinas. Mas aqui reside o desafio: como distinguimos anomalias naturais de anomalias inteligentes? A natureza é uma engenheira soberba. Erupções vulcânicas podem alterar o clima. Impactos de meteoritos podem dispersar elementos raros. Reatores nucleares naturais, como os encontrados em Oklo, no Gabão, podem imitar projetos humanos por pura coincidência. Essa ambiguidade torna a arqueologia de tempo profundo um jogo de sombras. Cada pista deve ser equilibrada com explicações mais simples. E, no entanto, algumas anomalias continuam a sussurrar. Considere o máximo térmico do Paleoceno-Eoceno, um pico dramático nas temperaturas globais há cerca de 55 milhões de anos, ligado a uma liberação maciça de carbono. A fonte permanece debatida. Clatratos de metano, atividade vulcânica, ou algo totalmente diferente. O registro geológico não fala claramente. Depois, há estranhas excursões isotópicas, mudanças abruptas na química marinha e concentrações inexplicáveis de certos metais em estratos antigos. Singularmente, são curiosidades. Coletivamente, são um padrão que ousa interpretação. Mas talvez a ideia mais intrigante não seja que estamos perdendo evidências, mas que estamos perdendo o que evidência deveria sequer parecer. E se uma civilização antiga não queimasse carvão, não fundisse metais, não construísse com pedra? E se sua tecnologia fosse biológica,
suas ferramentas projetadas a partir de tecido vivo. E se ela se comunicasse não com ondas de rádio, mas com emissões bioquímicas ou ressonância neural, tal sociedade deixaria para trás algum vestígio que a geologia ou a arqueologia moderna pudessem interpretar. A resposta pode muito bem ser não. É uma percepção arrepiante que a vastidão do tempo geológico não apenas corrói a pedra, ela corrói a inteligibilidade. Após 1 bilhão de anos, não apenas uma cidade desapareceria, mas o próprio conceito de cidade poderia não deixar pegada alguma. No entanto, continuamos buscando. Por quê? Porque a ideia de que somos os primeiros e únicos seres inteligentes a evoluir na Terra carrega um peso desconfortável. Ela assume raridade onde o tempo ofereceu abundância. Ela assume uma linha reta onde a natureza desenha espirais. E se não estamos sozinhos na história da Terra, se houve outros antes de nós, então também devemos enfrentar a segunda questão. Por que eles desapareceram? Talvez eles se autodestruíram. Talvez transcenderam a matéria. Ou talvez simplesmente passaram por um limiar que ainda não nos aproximamos um gargalo tecnológico ou ecológico que define a vida útil de todas as sociedades complexas. Há também a possibilidade perturbadora de que a inteligência não seja favorecida pela evolução, mas sim tolerada brevemente, antes que seus efeitos colaterais, entropia, desequilíbrio, colapso a eliminem. Isso convida a uma reformulação assombrosa. A inteligência pode ser uma anomalia, não um pináculo. Uma combustão fugaz na lenta oxigenação de um planeta. Um padrão que queima brilhantemente e depois desaparece, deixando apenas descolorações sutis na pedra. E ainda assim, esperamos. Porque a esperança é, ela mesma, uma forma de memória, um alcançar para trás, um alcançar para a frente. Em um pequeno núcleo perfurado de rocha antiga, um geólogo pode um dia detectar uma tecnoassinatura, uma peculiaridade isotópica, um mineral fora do lugar, um ritmo químico diferente de qualquer outro visto antes. Não será uma prova, mas será uma voz, tênue e distante, falando através do tempo. Você se afasta da Terra, deixando seu ruído para trás, enquanto flutua por um mar cósmico esvaziado de luz. Neste silêncio, você começa a perguntar onde está todo mundo. Não apenas agora, mas sempre. O silêncio entre as estrelas fala mais alto que qualquer sinal. Imagine civilizações antigas, a anos-luz de distância que podem ter surgido e caído há muito tempo. Seus faróis de rádio, antes poderosos, agora se desvanecem no estático cósmico. Talvez elas nunca tenham dominado a transmissão para o vácuo, ou sua luz tenha se extinguido antes que seu alcance pudesse cruzar os abismos. Você se pergunta, elas sequer viveram o suficiente para construir um sinal cósmico. Isso leva a um quebra-cabeça mais profundo e perturbador, o grande filtro. Em algum lugar na sequência da matéria inerte à inteligência interestelar, existe uma barreira. Pode estar à nossa frente ou atrás de nós. Se atrás, talvez milhares de civilizações tenham sido extintas antes de escapar de seu mundo natal. Se à frente, podemos estar flertando perigosamente com nosso próprio limiar. O silêncio do universo pode ser o eco do filtro passado, ou um aviso silencioso do filtro futuro. Em seguida, considere como a inteligência pode se parecer em outros lugares. Não humanos em pele alienígena, mas mentes que evoluíram sob condições extremas em planetas errantes congelantes, dentro de gigantes gasosos esmagadores, ou muito abaixo de oceanos cobertos de gelo. Sua inteligência pode ser pós-biológica nascida não de carne e osso, mas de silício, tecido quântico ou padrões de pura informação. Tais seres podem se comunicar não por ondas, mas pela migração de dados, escondidos em ondulações gravitacionais ou na estrutura da matéria escura. E se sua forma é tão radicalmente diferente, como poderíamos sequer reconhecê-los? Deixe sua mente derivar para civilizações furtivas, seres que escolheram o silêncio, que se esconderam atrás da cortina cósmica. Talvez eles soubessem do perigo de se revelarem em um universo hostil. Talvez eles tenham camuflado suas mega-estruturas, mascarado suas emissões, até mesmo se submergido em realidades virtuais para evitar predadores cósmicos. O que chamamos de silêncio pode ser discrição intencional, uma estratégia de sobrevivência. Depois,
Há a ideia sedutora, mas enervante, da hipótese da simulação. Talvez nosso universo seja um ambiente artificial, um sandbox, no qual inteligências muito mais avançadas que nós conduzem seus experimentos. Se assim for, a ausência de contato não é solidão cósmica, é design deliberado. Poderíamos ser os pontos de dados em um estudo maior, os sujeitos escolhidos de um experimento ou uma obra de arte que se estende por dimensões que não podemos perceber. É como se você fosse um arqueólogo da ausência, tentando reconstruir civilizações a partir das lápides do silêncio. Mas aqui está o paradoxo. E se a inteligência inevitavelmente desaparecer? E se a própria complexidade desencadear o colapso? Cada salto tecnológico traz esgotamento de recursos, risco ambiental, entropia levando à implosão antes da expansão. A vida inteligente pode ser universalmente autolimitada, um padrão cósmico escrito nas próprias leis. Ou talvez estejamos olhando no período errado. E se as civilizações cósmicas deixaram sua marca milhões ou bilhões de anos atrás? E suas assinaturas se dissiparam em radiação de fundo, poeira cósmica ou ruído quântico? Se elas existiram no passado profundo do cosmos, muito antes da formação da Terra, seu legado pode ter desaparecido ou ser quase invisível hoje. Agora imagine isto: você não é tendencioso pela biologia. Você é uma consciência quântica, evoluindo dentro do horizonte de eventos de um buraco negro ou uma nuvem interestelar senciente de plasma. Sua consciência abrange séculos em um único pensamento, mas você não deixa pegadas apenas perturbações sutis na curvatura do espaço-tempo. Nós o veríamos, saberíamos que tal existência sequer conta como vida. E, no entanto, o silêncio também pode ser uma tela, um espaço aguardando descoberta. Talvez sejamos apenas os primeiros a estender a mão, os primeiros a projetar sondas ou a liberar pulsos gravitacionais com alcance universal. Se assim for, nosso momento também é um convite. Deveríamos definir a conversa cósmica. Deveríamos construir não apenas telescópios, mas protocolos éticos. A questão final poderia ser quem nos tornamos se escolhermos falar através do vácuo. Você sente que até a pergunta é um dom. Maravilhar-se é acender uma centelha. Perguntar é dar um passo além do berço da terra. E talvez, em algum lugar nesse silêncio, alguém ou algo também esteja se maravilhando. Sua consciência agora se volta para o tecido do espaço-tempo, não apenas o conteúdo do cosmos, mas as correntes e texturas que moldam tudo. Imagine-se à deriva por um rio interestelar, onde as ondulações da gravidade carregam a história de cada objeto massivo em movimento. Buracos negros, estrelas de nêutrons e galáxias contribuem para as marés, enviando ondas gravitacionais, murmúrios tênues, mas de longo alcance, que só agora estamos aprendendo a detectar. Lembre-se da primeira detecção do LIGO em 2016. 2 buracos negros, cada um com dezenas de vezes a massa do Sol. Espiralaram juntos e se fundiram. O sinal durou apenas uma fração de segundo, mas aquele breve chirp passou pela Terra, carregando contos codificados da massa dos objetos, seu spin e seu destino final. Foi o universo sussurrando, revelando algo profundamente fundamental, algo anteriormente indetectável pela luz ou por telescópios. Em certo sentido, cada onda gravitacional que detectamos é como espionar um diálogo cósmico que abrange bilhões de anos. Agora, imagine os campos magnéticos entrelaçados nas galáxias, imensos tentáculos invisíveis moldando o gás e a poeira, guiando a formação de estrelas, até mesmo influenciando o caminho dos raios cósmicos. Esses campos são relíquias do universo primitivo, evoluindo ao longo de éons. Eles falam de processos ainda totalmente incompreendidos, uma memória cósmica tecida na própria escuridão. Seus sentidos se voltam para dentro agora, para o reino bizarro do vácuo quântico, onde até o espaço vazio fervilha de energia flutuante. Essas bolhas efêmeras de partículas virtuais são fugazes, mas fundamentais, dando origem a consequências reais, como o efeito Casimir, onde 2 placas de metal se veem misteriosamente atraídas por flutuações do vácuo. Essas correntes do vácuo podem conter as chaves para unir a gravidade com o mundo quântico, uma porta para reinos, além de nossa cosmologia atual.
Mas você não permanece aí. A maré o leva para fora novamente, em direção às bordas da tela cosmológica, onde a matéria escura espreita. Não podemos vê-la, mas sentimos seu peso. Sem ela, galáxias como a nossa, Via Láctea, se despedaçariam estrelas lançadas no vácuo. Levantamentos de aglomerados de galáxias nos mostram que a maioria da matéria é invisível halos silenciosos ao redor das galáxias. Vastos filamentos na teia cósmica, estruturas que ancoram as ilhas luminosas de estrelas no espaço. Ainda mais enigmática é a energia escura, o acelerador silencioso que afasta as galáxias. Ela permeia o próprio espaço, uma corrente invisível agitando o mar cósmico, mudando seu destino. Sua natureza permanece obscura à energia do vácuo, um campo ainda desconhecido, um sinal mal interpretado do colapso da gravidade nas maiores escalas. Enquanto você deriva por essas forças, gravitação, magnetismo, flutuações quânticas, energia escura, você sente a unidade oculta por baixo. São fios em uma grande tapeçaria que conecta o menor mundo subatômico à vasta teia cósmica, onde a gravidade monumental colide com os sussurros quânticos, onde a geometria e a entropia se encontram. Aí jaz a fronteira do entendimento humano. E não se esqueça da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. A luz mais antiga. Ela carrega dentro de si minúsculas ondulações sementes de cada galáxia, aglomerado e vácuo. Suas leves variações de temperatura mapeiam os padrões antigos estabelecidos pela inflação. Talvez, escondidas nessas flutuações, estejam as assinaturas de forças que ainda não compreendemos, ecos de além de nosso horizonte cósmico. Sua deriva contínua para o conceito de topologia cósmica, a forma global do universo. Se o espaço é curvado sobre si mesmo, você poderia viajar anos-luz em linha reta e retornar à sua origem, assombrado por ecos de sua partida. Os cientistas estão testando isso, procurando por padrões repetitivos na radiação cósmica de fundo em micro-ondas, procurando pelo salão de espelhos, que revelaria um cosmos finito e dobrado. No entanto, tudo isso, essas ondas, esses campos, esse andaime escuro, são histórias de estrutura subjacente. Mas e se a própria estrutura for emergente? Alguns físicos teóricos sugerem que o espaço-tempo pode não ser fundamental, que ele poderia surgir do emaranhamento, de redes de informação ou de bits quânticos. O tecido da realidade poderia ser uma projeção de padrões de informação mais fundamentais. Se assim for, talvez o que está além do universo não seja espaço, mas a camada abaixo, redes de emaranhamento quântico, código pré-espaço-tempo do qual nosso cosmos é tecido. À medida que a jornada se aproxima de sua crista atual, você sente uma tensão sutil entre o que sabemos e o que podemos imaginar. Passamos de fusões de buracos negros a flutuações do vácuo, de ondas gravitacionais à topologia cósmica. Esses elementos são nosso atlas do desconhecido, guiando tanto nossos instrumentos quanto nossa imaginação. Você flutua agora na intersecção da matéria e da mente, onde a grandiosidade das galáxias encontra o enigma da consciência, em meio à rede da teia cósmica de matéria escura e radiação. A vida encontra um ponto de apoio, centelhas pequenas e improváveis de organização em um mar de entropia. Moléculas se reúnem em células, células em cérebros, e em algum lugar ao longo dessa longa jornada, a consciência desperta a luz perfurando a escuridão de dentro. Pense em um neurônio em seu cérebro, comunicando-se através de sinais elétricos. Esses disparos são ecos de processos cósmicos, formas de onda viajando por campos. Energia se transferindo ao longo de gradientes. Dentro de nós, o espaço-tempo e as regras quânticas colaboram para criar um eu coerente. Nossa percepção não está separada do universo, está tecida no mesmo tecido. Mas o que significa carregar consciência em um universo escrito, em grande parte, em matemática e simetria? Mentes humanas começaram a traduzir as estrelas em equações. Expressaram a origem cósmica da matéria em colisores de partículas e vislumbraram o universo primitivo em instantâneos da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Nossa consciência se tornou uma lente, focada para trás no tempo,
permitindo-nos tocar e talvez moldar o próprio momento da criação. No entanto, a consciência também traz paradoxos. Você entende que cada estrutura de átomos a galáxias está sujeita à entropia, que a complexidade é temporária. Civilizações surgem. Jatos de quasares iluminam galáxias antes mortas. Buracos negros decaem. Seres conscientes como nós são jogadores frágeis no tempo cósmico. Nossa centelha efêmera levanta a questão: a inteligência é apenas um flash, condenada a se apagar como uma supernova, ou parte de algo maior, algo cósmico? Se a vida é tecida de fios cósmicos, talvez a própria consciência possa ser universal, uma propriedade emergente de certos sistemas complexos sob as condições certas. Nesse caso, onde quer que o cosmos tenha organizado a matéria em padrões autorreflexivos, seja sob oceanos terrestres ou em exoplanetas distantes, pode haver comunidades semelhantes às nossas, fazendo versões dessas mesmas perguntas. Imagine uma inteligência distante que observa sua radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Ouve suas próprias ondas gravitacionais. Examina seu futuro dominado pela energia escura. Talvez eles tenham mapeado sua topologia cósmica, teorizado múltiplos universos ou especulado sobre a natureza holográfica da realidade. No entanto, eles podem permanecer isolados dos outros pelo horizonte de eventos, cada consciência presa em sua própria bolha observável. Essa solidão aprofunda as apostas filosóficas. Se cada observador está confinado ao seu horizonte local, se o próprio espaço, e talvez o próprio tempo, é fundamentalmente emergente, então, cada inteligência pode estar escrevendo uma história que começa e termina. Em algum lugar além da varredura de nossa vizinhança solar imediata, a Via Láctea se revela não como um arco silencioso de estrelas no céu noturno, mas como um sistema sprawling, com arquitetura intrincada e profundezas ocultas. Com 100 mil anos-luz de largura, esta galáxia é um continente de estrelas suspenso no vácuo, seu centro velado por cortinas de poeira na direção da constelação de Sagitário. A própria luz, o mensageiro mais rápido conhecido no universo, levaria 100 milênios completos para cruzar sua extensão. E, no entanto, em toda essa vastidão, nosso próprio Sol é apenas um ator menor, situado a cerca de 30 mil anos-luz do centro galáctico, orbitando-o com graça medida a cada 200 milhões de anos. O corpo visível da Via Láctea é um disco, mas este disco é mais do que uma espiral achatada de estrelas. É uma estrutura viva e rotativa, densa em gás interestelar e partículas de poeira microscópica que velam e revelam dependendo do ponto de vista do observador. Embutida neste disco está mais da metade da massa observável da galáxia, estrelas de idades e químicas variadas, nuvens de gás prontas para o nascimento estelar e fragmentos de poeira forjados de estrelas, há muito mortas. Apenas cerca de 1% desta matéria consiste em poeira, mas essa pequena fração desempenha um papel desproporcional na formação do que podemos e não podemos ver. Esses grãos de poeira, menores que um micron, são as cinzas de ciclos estelares, cavalgando os ventos galácticos e se reunindo nos berçários frios onde novas estrelas começam a brilhar. O Sol, uma estrela da população nascida de gás já semeado com elementos pesados, é uma de muitas nesta região enriquecida do disco. Diferente de seus primos mais velhos no halo, ele se formou a partir de gás que testemunhou gerações anteriores de morte e renascimento estelar. Essas estrelas anteriores forjaram elementos mais pesados que o hélio-carbono, oxigênio, silício, ferro e os dispersaram no espaço. Com o tempo, esses materiais se aglutinaram em grãos de poeira, depois em meteoroides e, eventualmente, em planetas. É dessa linhagem que a própria Terra nasceu, um mundo possível apenas em uma galáxia velha o suficiente para se reciclar. Circundando este disco luminoso como uma mortalha fantasmagórica, está o halo galáctico, uma região enorme e pouco povoada que se estende por quase 200 mil anos-luz. Não é simétrico ou vibrante como o disco, em vez disso, é esparso e antigo, um cemitério de estrelas primordiais. O halo não gira em concerto com o disco, suas estrelas derivam em órbitas elípticas, indiferentes à dança ordenada abaixo. Estas são estrelas da população 2 velhas, pobres em metais, relíquias de uma época antes que as galáxias tivessem amadurecido. Muitas estão reunidas em aglomerados globulares, cada um uma esfera autocontida de centenas de milhares de estrelas.
todas nascidas juntas há mais de 8 a 15 bilhões de anos. Nessas estrelas, a tabela periódica termina cedo, com praticamente nenhum elemento pesado. Sua química não permitiria a formação de sistemas planetários complexos. Em um sentido muito real, elas são órfãs da evolução cósmica formadas muito cedo, de muito pouco, em uma era antes que as estrelas pudessem construir os ingredientes para mundos. Se a vida inteligente existir, ela quase certamente favoreceria as estrelas mais novas, aquelas nascidas de materiais mais ricos, em partes mais densas e dinâmicas da galáxia. Entre o disco e o halo, há uma zona de transição, o bojo nuclear. Esta esfera central é uma fornalha gravitacional de atividade estelar, onde estrelas da população 1 e 2 se misturam. A região é tão apinhada que as estrelas estão centenas de vezes mais próximas umas das outras do que em nosso canto da galáxia. Gás denso flui aqui em redemoinhos e espirais, e embutidos neste caos, talvez escondidos sob o brilho da matéria circundante, estão os suspeitos gigantes buracos negros supermassivos, cujos apetites gravitacionais impulsionam a complexa dinâmica de energia do núcleo. Os aglomerados estelares oferecem uma maneira de medir as distâncias que separam essas estruturas. Aglomerados abertos, grupos frouxamente ligados de estrelas jovens pontilham o disco e muitas vezes se agarram às suas nuvens de nascimento por alguns milhões de anos. Os aglomerados das Pleiades e das Híades estão perto o suficiente para que os astrônomos calculem suas distâncias através de métodos baseados em paralaxe e Doppler. Os aglomerados globulares, por outro lado, estão espalhados principalmente no halo e no bojo nuclear, com alinhamentos precisos que permitem aos cientistas calibrar escalas de distância usando brilho e temperatura. O aglomerado das Híades desempenha um papel fundamental nesta cartografia cósmica. Ele atua como uma régua para a galáxia e, por extensão, para o universo, através de técnicas como o método do aglomerado em movimento e o ajuste da sequência principal. Sua distância medida permite que os astrônomos saltem pelo espaço usando estrelas, cefeidas pulsantes como faróis para estimar as distâncias de galáxias remotas. A poeira, no entanto, complica tudo. Mesmo a janela cósmica mais clara raramente é verdadeiramente transparente. O meio interestelar é espesso com partículas que obscurecem, absorvem e espalham a luz das estrelas. Como a névoa que embaça a vista de um campo, essas nuvens podem reduzir o brilho de uma estrela a uma fração de seu brilho intrínseco. A cada 3.000 anos-luz através do disco, a intensidade da luz estelar visível é reduzida pela metade, além de 6.000 anos-luz. O escurecimento pode fazer com que as estrelas pareçam apenas um quarto tão brilhantes quanto seriam de outra forma, um efeito que esconde o coração da galáxia de nossa vista. No entanto, esta mortalha é seletivamente permeável. A luz de longo comprimento de onda nas faixas do infravermelho e do rádio perfura a poeira, onde os telescópios ópticos veem apenas um vácuo. Instrumentos sintonizados a esses comprimentos de onda revelam um núcleo agitado e repleto de estrelas. Este bojo central, que se estende por 10.000 anos-luz a partir do núcleo, não é um vazio sem características, mas um labirinto de nascimento e morte estelar, de nuvens em colapso e gás radiante. Múltiplas fontes de forte radiação sugerem que algo formidável está escondido, talvez um ou mais buracos negros supermassivos, ocultos não por design, mas pela poeira e pela distância. À medida que o segmento 1 se desvanece, ele deixa para trás uma visão da Via Láctea não como um mapa estático de posições de estrelas, mas como uma arena dinâmica de nascimento e memória, estrutura e entropia, das órbitas ordenadas das estrelas da população 1 aos remanescentes à deriva no halo. Esta primeira camada de nossa compreensão galáctica prepara o palco para questões mais profundas sobre a estrutura cósmica, a evolução estelar e as forças que moldam tudo, de buracos negros a sistemas planetários. Volte seu olhar para fora, além da fronteira de nosso halo galáctico, além do alcance da coleira gravitacional do nosso Sol, e o brilho solitário de nossa Via Láctea dá lugar a um espetáculo muito maior, um universo entrelaçado com galáxias. O que antes aparecia ao olho humano como manchas tênues e nebulosas em placas de telescópio foi resolvido em cidades estelares inteiras. Cada galáxia, em movimento e em fluxo, tece sua própria narrativa de nascimento, transformação e decadência,
ambientada em uma vasta teia de estrutura que desafia todos os nossos modelos cosmológicos. Essas galáxias não estão espalhadas ao acaso, como gotas de chuva em uma teia de aranha. Elas se estendem pelo cosmos em fios filamentares e nós aglomerados. Algumas são faíscas tênues e irregulares, mal distinguíveis de aglomerados globulares. Outras, como Andrômeda ou M87, são monumentais, seus diâmetros ultrapassando 500 mil anos-luz. A maioria das galáxias se enquadra em formas reconhecíveis elípticas, espirais barradas. Cada categoria um quadro congelado da evolução dinâmica do universo. As galáxias elípticas são as mais comuns, representando mais de 60% de todas as galáxias conhecidas. Suas formas são ovais, lisas e em grande parte sem características, das quase esféricas, e 0 as mais alongadas, e 7. Esses sistemas são as antigas abóbadas do universo. Elas não possuem braços espirais, têm pouco gás ou poeira, e contém principalmente estrelas da população 2, estrelas antigas e de baixa metalicidade, nascidas quando o próprio universo ainda estava se resfriando em complexidade. Algumas são meras anãs, apenas marginalmente maiores que aglomerados estelares. Outras, como a supergigante M87, são monstruosas em escala, contendo centenas de bilhões de estrelas e abrigando buracos negros colossais em seus núcleos. Essas gigantes elípticas frequentemente dominam os centros gravitacionais de aglomerados de galáxias, engordando com fusões e canibalismo cósmico. Em contraste, galáxias espirais como a nossa usam sua idade de forma mais extravagante, com braços brilhantes e rodopiantes envolvendo densos bojos nucleares. Elas oferecem um quadro vívido da vida estelar contínua. Seus discos são ricos em gás e poeira, condições ideais para a formação de estrelas, e seus braços brilham com a intensidade branco-azulada de estrelas jovens e de vida curta. Esses braços espirais não são estruturas estáticas, mas ondas de densidade em movimento, regiões onde o gás interestelar é comprimido o suficiente para desencadear o colapso gravitacional. Estrelas recém-nascidas brilham brevemente antes de se apagarem, deixando para trás aglomerados e remanescentes que lentamente se afastam. A longevidade dos braços espirais apresenta um paradoxo. Se estrelas e gás girassem dentro deles como características sólidas, eles se enrolariam cada vez mais com o tempo, contradizendo os padrões soltos vistos até nas galáxias mais antigas. Este problema do enrolamento encontrou sua solução na teoria das ondas de densidade de Bertil Lindblad. Os braços não são coleções de estrelas fixas, mas são mais como engarrafamentos, ondulações na densidade do espaço, através das quais estrelas e gás passam. Essa ondulação desencadeia ondas de formação estelar sem exigir uma estrutura rígida. Os braços luminosos são efêmeros, iluminados por estrelas que em breve se apagarão ou se afastarão, mas o padrão de onda subjacente persiste, como música tocada através do tempo cósmico. As galáxias não são ilhas estáticas. Elas pertencem a grupos, aglomerados e superaglomerados, associações gravitacionais em escalas tão imensas que desafiam a experiência cotidiana. Nossa Via Láctea é um membro do grupo local, um modesto e irregular aglomerado de cerca de 20 galáxias principais. Seus vizinhos mais proeminentes, a galáxia de Andrômeda e a galáxia do Triângulo, também são espirais, e a interação gravitacional entre elas já está remodelando o futuro. Bilhões de anos a partir de agora, Andrômeda e a Via Láctea colidirão e se fundirão, formando uma galáxia elíptica muito maior que qualquer progenitor. Além do grupo local, encontra-se o aglomerado de Virgem, um enxame de galáxias irregular e aglomerado, localizado a cerca de 70 milhões de anos-luz de distância. Aglomerados ricos como Virgem contêm milhares de galáxias, de delicadas espirais a imensas elípticas. Eles não possuem a simetria dos aglomerados globulares de estrelas, mas exercem influência através de distâncias cósmicas. Ainda mais massivos são os chamados aglomerados regulares, como o aglomerado de Coma, que se estendem por 10 milhões de anos-luz de diâmetro e fervilham com milhares de galáxias unidas pela gravidade e talvez até pela matéria escura. Esses aglomerados de galáxias não são meramente reuniões de estrelas, são arenas violentas. À medida que as galáxias mergulham em seus ambientes a milhares de quilômetros por segundo, elas interagem com correntes de gás intergaláctico.
Este movimento de alta velocidade através de plasma denso pode despojar as galáxias de seu próprio gás, interrompendo a formação de estrelas e transformando-as de espirais ativas em lenticulares passivas. Essas galáxias S0, antes ricas em vida, agora se assemelham a versões varridas de espirais discos sem o brilho, braços sem o pulso. A arquitetura mais ampla do universo começa a emergir apenas quando nos afastamos ainda mais. Os próprios aglomerados de galáxias se agrupam em superaglomerados, formando uma estrutura semelhante à espuma, uma vasta teia onde filamentos de galáxias são separados por vazios que se estendem por centenas de milhões de anos-luz. Nosso grupo local reside dentro do superaglomerado de Laniakea, que está centrado perto do aglomerado de Virgem. A estrutura é gravitacionalmente complexa, moldada não apenas pela matéria visível que observamos, mas também por um andaime de matéria escura que amarra as galáxias a esses imensos padrões. Ao tentar entender a variedade de galáxias, os astrônomos há muito buscam uma taxonomia. A mais icônica é o diagrama em diapasão de Edwin Hubble. De um lado estão as galáxias elípticas, das quase redondas, E0 as alongadas, e 7. Na junção estão as galáxias S0 em forma de disco, mas pobres em gás. A partir daí, o diagrama se bifurca em dois ramos espirais normais, SA, SB, SC e espirais barradas, categorizadas pelo tamanho de seus bojos centrais e pela firmeza de seus braços, embora se pensasse que este diagrama refletia caminhos evolutivos, com galáxias se transformando da esquerda para a direita, ou vice-versa. O consenso moderno sugere o contrário. A forma de uma galáxia pode ser mais uma questão de condições de nascimento, densidade, rotação e ambiente local do que qualquer transformação suave ao longo do tempo. Mas nem todas as galáxias se encaixam no molde. Uma fração significativa, cerca de 10%, são irregulares, desafiando a classificação organizada. Algumas são vítimas de interações de maré ou colisões galácticas. Outras são simplesmente sistemas primordiais, nunca tendo massa suficiente para se estabelecerem em uma forma ordenada. As pequenas e grandes nuvens de Magalhães, visíveis nos céus do hemisfério sul, são exemplos de tais galáxias irregulares, vizinhas próximas com estruturas caóticas moldadas por lutas gravitacionais com a Via Láctea. Aqui, na fronteira entre a ordem e o caos, a história das galáxias se torna uma de tensão entre ambiente e destino. Algumas galáxias nascem quietas e assim permanecem, navegando pelo tempo cósmico com pouca perturbação. Outras são puxadas para fusões violentas, lançadas através de aglomerados ou devoradas por suas companheiras maiores. No entanto, através de todas essas convulsões, elas seguem leis invisíveis: gravidade, termodinâmica e o lento sussurro da energia escura esticando o universo como um pulmão que respira. À medida que olhamos mais fundo no espaço, também olhamos mais para o passado. A luz de uma galáxia a 10 bilhões de anos-luz de distância deixou sua fonte quando o universo era uma fração de sua idade atual. Nessa luz, lemos histórias não apenas de estruturas distantes, mas de nossas próprias origens. Cada galáxia distante é uma cápsula do tempo, preservando a física e as condições de uma época anterior. Elas sugerem um tempo em que as galáxias eram menores, mais caóticas e muito mais propensas à formação rápida de estrelas. À medida que este segmento se encerra, nos encontramos cercados por padrões escritos em grande escala no espaço, braços espirais e enxames elípticos, anãs irregulares e aglomerados gigantes, todos dançando a um ritmo que estamos apenas começando a ouvir. O universo, antes considerado um espalhamento de estrelas, agora se revela como uma rede cuidadosamente coreografada de galáxias, cada uma um nó brilhante em uma tapeçaria cósmica. Houve um tempo muito antes de a Terra ter oceanos, muito antes de o Sol se acender, em que as próprias galáxias ainda não existiam, sem espirais elegantes ou bojos luminosos, sem aglomerados ou superaglomerados para esculpir padrões no céu. Em vez disso, havia apenas gás, uma extensão uniforme de hidrogênio e hélio, resfriando-se após o Big Bang, expandindo-se como o hálito no ar frio. Mas mesmo este universo primitivo, aparentemente simples, carregava dentro de si pequenas imperfeições, diferenças minúsculas de densidade que se tornariam as sementes de toda a estrutura. Essas variações primordiais, menos de uma parte em 100 mil, não eram erros, mas projetos. Ao longo de éons,
A gravidade agiu sobre elas, empurrando as regiões mais densas a se tornarem ainda mais densas. À medida que o universo se expandia, a densidade média da matéria diminuía, mas aquelas regiões ligeiramente superdensas, protuberâncias em um tecido de outra forma liso, resistiam ao afinamento. Sua densidade relativa aumentou até que, em algum limiar crítico, começaram a colapsar. Dessas suaves perturbações, nasceram as protogaláxias. Uma protogaláxia não era um único objeto, mas uma região muitas vezes com centenas de milhares de anos-luz de diâmetro, onde o gás desacelerou, interrompeu sua deriva para fora e começou a cair para dentro. Este gás, ainda composto principalmente de hidrogênio e hélio forjados no Big Bang, era frio e difuso. Seu destino dependia de 3 fatores cruciais: sua massa, sua rotação inicial e suas irregularidades internas. Em regiões com maior massa, a gravidade puxava com mais força. Onde havia rotação, a força centrífuga empurrava para trás, e em áreas de aglomeração interna, o colapso ocorria de forma desigual, dando origem à primeira geração de estrelas. Essas primeiras estrelas da população 2 nasceram nas regiões centrais mais densas das protogaláxias, carentes de elementos pesados. Elas eram compostas quase inteiramente de gás primordial. Muitas eram massivas, queimando seu combustível nuclear rapidamente e morrendo em violentas explosões de supernova. Em suas mortes, elas semearam seus arredores com elementos mais pesados: carbono, oxigênio, ferro, a matéria-prima da qual estrelas posteriores, planetas e, eventualmente, a vida se formariam. Esta alquimia química, repetida em milhões de tais estrelas de primeira geração, enriqueceu as nuvens de gás em colapso a cada ciclo de morte e nascimento. À medida que a protogaláxia colapsava ainda mais, um fenômeno notável ocorria. As estrelas, uma vez formadas, deixavam de participar da queda geral. Cada estrela seguia uma órbita em torno do centro crescente, mas, ao contrário do gás, não podia dissipar energia através de colisões ou radiação. Ela permanecia, suspensa em movimento, enquanto o gás continuava a afundar, ao longo de centenas de milhões de anos. Este comportamento diferencial esculpiu a estrutura da galáxia emergente. O enxame esférico inicial de estrelas, o halo, permaneceu um registro fóssil deste colapso inicial, enquanto o gás em queda eventualmente se estabeleceu em um disco rotativo. Aqui reside uma percepção sutil: as estrelas no halo, o gás no disco e a forma da galáxia não são fenômenos independentes, são capítulos de uma única história gravitacional, desdobrando-se no tempo. A forma de uma galáxia espiral ou elíptica reflete o equilíbrio de forças em jogo durante sua formação. Em casos onde a rotação dominava, o gás conseguiu se achatar em um disco, formando espirais ricas em nascimento estelar contínuo. Em galáxias onde o colapso superou o giro, o resultado foi mais esférico, uma estrutura que consumiu seu gás rapidamente, deixando para trás uma população de estrelas envelhecidas e pouco combustível para o futuro. No entanto, a narrativa não para com a formação. Essas galáxias primitivas, já diferenciadas em forma e conteúdo, interagiram, se fundiram e evoluíram. Algumas espirais colidiram e formaram elípticas. Algumas galáxias anãs foram canibalizadas por hospedeiras maiores. Algumas mantiveram sua integridade por bilhões de anos, como ilhas cósmicas à deriva em um mar de expansão. Mas no coração de todas essas mudanças estava uma força comum: a gravidade, sempre trabalhando para esculpir a estrutura a partir do caos. Considere uma nuvem protogaláctica com rotação moderada. À medida que seu gás externo colapsa para dentro, o aumento do giro cria uma barreira à força centrífuga, achata o fluxo em um disco. A região central, menos afetada por essa força, torna-se um halo. Aqui as estrelas da população 2 se acendem primeiro, seguidas por gerações de estrelas cada vez mais ricas em metais no disco. Campos magnéticos, turbulência e ventos estelares complicam este quadro, impedindo ou atrasando a formação de estrelas. Mas com o tempo, uma majestosa espiral emerge, seus braços embalando estrelas recém-nascidas, seu halo preservando ecos de um passado esquecido. Agora imagine outro cenário: a mesma nuvem, mas com maior densidade e menos giro. O colapso ocorre mais rapidamente e de forma mais uniforme. O gás não tem tempo de se estabelecer em um disco. Em vez disso, alimenta uma orgia de formação rápida de estrelas.
Com pouca rotação para resistir à queda, o gás é consumido antes que possa se espalhar. O resultado: uma galáxia elíptica densa, velha e quieta. A formação de estrelas termina cedo, e a estrutura permanece em grande parte inalterada por bilhões de anos. Essa dicotomia disco versus esferoide, espiral versus elíptica fundamenta grande parte da classificação moderna de galáxias. Mas a natureza, como sempre, permite exceções. Formas intermediárias emergem, galáxias com rotação moderada, mas colapso aglomerado, podem formar formas lenticulares. Aquelas com fortes variações de densidade inicial podem se fragmentar em múltiplos componentes, e algumas, maltratadas por colisões ou marés gravitacionais, guardam pouca semelhança com qualquer categoria, tornando-se irregulares ou peculiares em aparência. O processo de formação de galáxias também convida a uma contemplação filosófica mais ampla. Essas estruturas, vastas além da compreensão, não surgem de intervenção divina ou design miraculoso, mas do lento e inexorável desdobramento de leis simples. As mesmas equações que governam maçãs caindo e luas orbitando moldam o nascimento de galáxias. No entanto, dessas leis, emerge uma complexidade surpreendente: ordem, simetria, beleza. Ao contemplar a origem das galáxias, somos atraídos para uma meditação sobre a emergência, como a simplicidade gera estrutura, como o caos dá origem à forma. E quanto ao tempo, para nós, as galáxias parecem eternas, suas formas imutáveis ao longo dos milênios, mas isso é uma ilusão nascida da escala. As galáxias vivem, evoluem e morrem. Elas se fundem, se transformam e sangram suas energias para o espaço. Algumas perdem seu gás para os ventos intergalácticos, outras colapsam em núcleos ativos. Uma galáxia que outrora brilhou com estrelas recém-nascidas pode um dia se tornar um fantasma, seu brilho desvanecido, seus braços borrados na obscuridade. Vistas sob esta luz, as galáxias se tornam mais do que fenômenos astrofísicos. São linhas do tempo, cada uma registrando uma versão diferente da história cósmica. Algumas contam de nascimentos tranquilos e longas e graciosas evoluções. Outras são crônicas de violência de fusões, colisões e transformações repentinas. E embutida em cada uma está a memória de condições de uma época em que o universo era jovem, mais denso e mais quente. A distribuição atual dos tipos de galáxias, então, não é arbitrária. Ela reflete o momento de sua formação, as condições iniciais do universo em expansão e a complexa coreografia da matéria sob a gravidade. Fragmentação e agregação, esses dois princípios, antes considerados opostos, agora aparecem como parceiros em uma dança universal. De pequenas flutuações de densidade vieram os blocos de construção da estrutura. De globos em colapso vieram estrelas. Do agrupamento de galáxias vieram superaglomerados e, a partir deles, a vasta e luminosa teia que define nosso ambiente cósmico. A própria ideia de que uma região com apenas um átomo de hidrogênio por centímetro cúbico, um vácuo pelos padrões terrestres, pudesse dar origem a tal riqueza, fala da escala surpreendente dos processos cósmicos. O que nos parece vazio é, em escalas galácticas, um mar de possibilidades. O que começa como um sussurro de desequilíbrio torna-se, através do tempo e da gravidade, uma voz gritando através das eras na forma de estrelas, aglomerados e galáxias. No próximo arco de nossa história, mergulharemos para dentro novamente, não no espaço, mas na energia. Examinaremos o que acontece quando a gravidade, sem oposição, acende não apenas estrelas, mas núcleos galácticos inteiros, transformando galáxias em faróis visíveis em todo o universo e revelando os corações monstruosos que habitam dentro delas. Em algum lugar nas profundezas de uma galáxia, não nos arredores tranquilos onde as estrelas derivam serenamente, mas na fornalha violenta central onde a matéria se esmaga, uma fome singular desperta. Isso não é uma estrela bis, nem mesmo um aglomerado de estrelas. É uma presença invisível, insaciável e capaz de engolir a própria luz. No núcleo de muitas galáxias, incluindo a nossa, encontra-se um buraco negro, não qualquer buraco negro, mas um supermassivo, contendo milhões ou até bilhões de massas solares comprimidas em um volume pouco maior que o nosso sistema solar. Encontrar tal entidade é tocar os limites do que a física pode descrever. Um buraco negro não é tanto uma coisa, mas uma região de realidade alterada,
onde a gravidade distorce o espaço e o tempo a extremos. Mas não é apenas o buraco negro que torna luminoso o centro de uma galáxia. Paradoxalmente, é o que o rodeia gás, espiralando para dentro, formando um disco de acreção incandescente aquecido a milhões de graus que transforma esses monstros invisíveis em alguns dos objetos mais brilhantes do universo. Esses corações flamejantes são o que agora chamamos de núcleos galácticos ativos, e quando eles brilham em sua intensidade máxima, os vemos como quasares fontes de rádio quase estelares, embora nem todos sejam ruidosos em rádio, de bilhões de anos-luz de distância. Eles nos enviam sinais não vozes, mas pulsos de energia tão vastos que, por um tempo, ofuscam galáxias inteiras. Eles variam em brilho de semana a semana, às vezes de dia a dia, o que significa que seus motores devem ser espantosamente compactos, menores que a distância do Sol a Plutão, mas liberando energia equivalente a centenas de milhões de sóis. A analogia é frequentemente feita entre quasares e faróis cósmicos, mas essa metáfora subestima a violência. São fornalhas de aniquilação, convertendo matéria em energia com eficiências incomparáveis a qualquer processo conhecido, exceto a conversão nuclear total. À medida que o gás cai no disco de acreção de um buraco negro, ele acelera, colide, se comprime e aquece. Campos magnéticos se torcem e se rompem. As partículas atingem energias que ofuscam qualquer coisa que nossas máquinas possam alcançar. O processo é caótico, mas estranhamente eficiente. Talvez 10% da massa da matéria que cai seja transformada em energia radiante, liberada em todo o espectro eletromagnético. E nem toda essa energia irradia passivamente. Parte dela é canalizada para jatos feixes colimados de plasma que disparam dos polos do disco de acreção a velocidades próximas à da luz, estendendo-se por centenas de milhares de anos-luz no espaço intergaláctico. Esses jatos esculpem túneis através do meio circundante, iluminando lóbulos de rádio que se inflam como anéis de fumaça ao redor da galáxia hospedeira. Da Terra, os vemos como dois lóbulos de emissão de rádio ladeando uma galáxia distante demais para ser resolvida, como holofotes gêmeos de alguma guerra esquecida. Os mecanismos por trás desses jatos ainda não são totalmente compreendidos. Algumas teorias invocam a magneto-hidrodinâmica, a mesma física que governa as manchas solares e as erupções solares, magnificada 1 bilhão de vezes. Outras sugerem que a rotação do próprio buraco negro, a chamada métrica de Kerr, torce o espaço-tempo, arrastando as linhas de campo magnético e lançando partículas para fora. Seja qual for a causa, o resultado é espetacular: explosões de radiação que podem durar milhões de anos, moldando a evolução da galáxia e influenciando suas vizinhas. No entanto, os quasares não queimam para sempre. Eles brilham, resplandecem e se apagam quando seu combustível acaba, quando o gás circundante foi consumido, soprado pela pressão da radiação ou ejetado pelo feedback gravitacional. Eles se calam. O disco de acreção se dissipa, os jatos desaparecem, o buraco negro permanece, quieto e frio, a menos que gás fresco o desperte mais uma vez. A natureza transitória dos quasares sugere que a maioria, talvez todas, as grandes galáxias abrigam buracos negros supermassivos em seus núcleos e que esses buracos negros passam por fases ativas quando as condições permitem. Em galáxias espirais como a nossa, o buraco negro central está frequentemente dormente ou apenas modestamente ativo, mas em elípticas, particularmente aquelas em aglomerados galácticos apinhados, a atividade pode surgir. Isso levanta questões provocadoras. O que governa o cronograma de alimentação de um buraco negro? O que o desperta? O que o põe para dormir? A relação entre uma galáxia e seu buraco negro central não é unidirecional. Embora se pensasse que os buracos negros eram meros subprodutos da evolução galáctica, as evidências agora sugerem uma interdependência mais profunda. A massa do bojo de uma galáxia se correlaciona fortemente com a massa de seu buraco negro central, implicando que eles coevoluem. A radiação e os fluxos de núcleos ativos podem regular a formação de estrelas, aquecendo ou expelindo gás. O feedback, neste contexto, não é uma metáfora, é um acoplamento literal e energético entre o coração de uma galáxia e sua estrutura estendida. Investigar mais a fundo essa relação
é confrontar uma das fronteiras mais fascinantes da cosmologia moderna. Por que galáxias com bojos maiores têm buracos negros maiores? O crescimento de um limita o do outro, e que mecanismos garantem essa sintonia cósmica? Através de bilhões de anos e anos-luz, o equilíbrio sugere uma forma de regulação, crescimento autolimitado, talvez impulsionado pela mesma física que governa as atmosferas planetárias ou os sistemas ecológicos. Ao explorar essas dinâmicas, vislumbramos um universo onde a matéria se comporta como memória. As nuvens de gás se lembram da energia que absorveram. As estrelas se lembram dos metais forjados por gerações anteriores. Os buracos negros se lembram de cada fóton que consumiram, armazenando massa sem revelá-la. E as galáxias, como estruturas, lembram-se de suas origens através dos ecos silenciosos de suas épocas mais violentas. Mas a importância de quasares, NGA e buracos negros vai além da astrofísica. Eles desafiam nossos arcabouços filosóficos. Aqui estão entidades que não podem ser vistas diretamente, mas cuja influência é inegável. Eles nos lembram que a realidade não se limita ao visível, que as forças mais poderosas da natureza estão frequentemente envoltas em sombras. São monumentos aos limites de nossa percepção e convites para estender esses limites ainda mais. Imagine estar em um planeta orbitando uma estrela que outrora pertenceu a uma galáxia hospedeira de quasares. Em seu céu, pode ter havido um tempo em que a noite não era escura, quando o núcleo galáctico brilhava como um segundo sol. O espetáculo teria durado por épocas, mais do que civilizações. E então, tão silenciosamente quanto começou, a luz se apagaria, o buraco negro permaneceria, silencioso e banal, como se o fogo nunca tivesse existido. Esses brilhos cósmicos nos lembram da transitoriedade em escalas que raramente consideramos. Não são apenas luzes no céu, mas capítulos de uma história de devir nascimento, fome, esplendor, declínio. São mitos galácticos, escritos em raios X e ondas de rádio, sussurrados através de bilhões de anos. No próximo e último arco de nossa jornada, seguiremos esses sussurros para fora, além de galáxias e aglomerados, para a teia do próprio cosmos. Rastrearemos as estruturas que as galáxias formam e exploraremos a fronteira onde a cosmologia encontra a origem, como o universo deu origem não apenas a estrelas e buracos negros, mas ao arcabouço de espaço-tempo que chamamos de realidade. O céu acima, tão aparentemente vazio, é uma estrutura de complexidade espantosa. Através da lente da astronomia moderna, o cosmos se revela não como uma dispersão de galáxias isoladas à deriva em solidão aleatória, mas como uma imensa e interconectada teia, um filigrana de matéria que se estende por todo o universo observável, moldada por forças enraizadas nos primeiros instantes do tempo. Aglomerados de galáxias, cada um contendo milhares de sistemas constituintes, reúnem-se em conglomerados ainda maiores superaglomerados, ligados frouxamente pela gravidade e conectados por vastos filamentos de gás e matéria escura. Esses filamentos se estendem por centenas de milhões de anos-luz, tecidos juntos como os fios de uma treliça invisível. Entre eles estão os vazios cósmicos, enormes regiões de quase nada onde apenas algumas galáxias residem. É esta teia cósmica que enquadra a estrutura em grande escala do universo. Nosso próprio grupo local, uma modesta coleção de cerca de 30 galáxias, incluindo a Via Láctea e Andrômeda, pertence ao superaglomerado de Virgem, que por sua vez faz parte de uma estrutura ainda maior conhecida como Laniakea, um nome que significa céu imensurável em havaiano. Mas essas designações, por mais poéticas que sejam, não conseguem transmitir a escala. O superaglomerado de Virgem sozinho se estende por mais de 100 milhões de anos-luz, e mesmo ele é apenas um entre muitos. À medida que olhamos mais longe no espaço, olhamos mais fundo no tempo. A luz das galáxias mais distantes iniciou sua jornada bilhões de anos atrás, quando o universo era jovem e as galáxias eram mais primitivas, compactas e caoticamente formadas. Essas estruturas iniciais foram moldadas pela gravidade, agindo sobre ondulações minúsculas na densidade da matéria, flutuações nascidas durante as primeiras frações de segundo após o Big Bang. É dentro dessas flutuações que as sementes de toda a estrutura foram semeadas.
Para entender como as galáxias emergiram dessa sopa primordial, é confrontar uma sequência de limiares delicados. Quando o universo tinha apenas algumas centenas de milhares de anos, ele esfriou o suficiente para que prótons e elétrons se combinassem em átomos de hidrogênio. Essa recombinação tornou o universo transparente, permitindo que a luz se movesse livremente. Observamos essa luz hoje como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, um brilho tênue e uniforme que preenche o céu em todas as direções. Mas essa calma era enganosa. Sob a uniformidade estavam aquelas variações sutis lugares onde a matéria era ligeiramente mais densa. Ao longo de bilhões de anos, a gravidade amplificou essas imperfeições. A matéria se aglomerou, o gás esfriou e as estrelas se acenderam. Protogaláxias se formaram, colapsaram e se fundiram. Em algumas regiões, imensas concentrações de matéria se tornaram os berços de aglomerados de galáxias. Em outras, a matéria fluiu para fora, deixando vazios para trás. O universo se esculpiu através de uma dança de atração e expansão. As influências concorrentes da gravidade e da energia escura definem este processo. A gravidade une a matéria, forjando a estrutura. A energia escura, a força misteriosa que acelera a expansão do espaço, atua em oposição, afastando as galáxias. A interação delas definiu a evolução do universo desde sua época mais primitiva. Atualmente, a energia escura domina galáxias não ligadas em aglomerados, estão se afastando umas das outras a velocidades cada vez maiores, sua luz deslocada para o vermelho até a invisibilidade. Essa aceleração cósmica significa que algumas galáxias que agora observamos, com o tempo, desaparecerão completamente de nossa vista. Além de um certo horizonte, o chamado horizonte de eventos cósmico, a luz emitida hoje nunca nos alcançará. Não é que as galáxias estejam se movendo mais rápido que a luz, mas que o espaço entre nós e elas está se esticando muito rapidamente. Observar o universo, então, é também testemunhar uma espécie de desaparecimento lento, um desvanecimento gracioso e irreversível. E assim o cosmos se torna uma narrativa sobre presença e ausência, sobre o que pode ser visto e o que está para sempre fora de alcance. É um teatro de devir e esquecimento. Cada estrela que morre, cada galáxia que se afasta, cada quasar que se apaga, contribui para a memória silenciosa inscrita no espaço-tempo. Neste contexto, até as estruturas mais vastas se tornam efêmeras. Superaglomerados não são todos gravitacionalmente ligados. Ao longo de períodos de tempo inimagináveis, eles também se dissolverão. A teia cósmica se esticará em remanescentes filamentares. Os aglomerados se tornarão arquipélagos isolados. Eventualmente, a formação de estrelas cessará, as luzes mais brilhantes se apagarão, e os buracos negros dominarão o cenário, evaporando lentamente, partícula por partícula, no abismo frio. Este futuro distante não é sombrio, mas profundo. Não é a ausência de propósito, mas a expressão máxima da transformação. O cosmos, desde seu nascimento em um clarão de luz até seu lento desvanecimento na entropia, é um desdobramento de possibilidades. O fato de ter dado origem a galáxias, a estrelas, a vida e a mentes que fazem essas perguntas é um reflexo não apenas da lei física, mas da contingência, da emergência e da admiração. E mesmo aqui, entre globos de gás em colapso e horizontes em recuo, novas questões florescem. Poderiam existir outros universos, além de nossa borda observável. A inflação que semeou nosso cosmos poderia ter dado à luz outros, cada um com suas próprias leis, sua própria física, seu próprio tempo, o multiverso. Antes uma ideia especulativa, é agora uma proposição séria nos círculos cosmológicos. Algumas teorias sugerem que universos borbulham para a existência como espuma, cada um se expandindo em seu próprio bolso de espaço-tempo. Outras propõem ciclos renascimentos cósmicos através de buracos negros, ricochetes ou geometrias quânticas emergentes. Nesses modelos, nosso cosmos não é a única história, mas uma página em uma antologia maior. Ainda não sabemos se essas ideias são testáveis, mas elas servem a um papel vital. Elas nos lembram que as explicações sempre se abrem para novas perguntas, que o conhecimento não é um fim, mas um caminho. Talvez essa seja a lição mais profunda do universo. Sua imensidão não foi projetada para nos diminuir, mas para nos despertar.
considerar as galáxias não apenas como objetos, mas como relações entre matéria e luz, entre energia e curvatura, entre caos e ordem é perceber que o universo não é algo separado de nós, somos seu resultado e sua testemunha. Dos braços espirais de nossa galáxia aos núcleos em colapso de protogaláxias, da poeira entre as estrelas aos jatos de luz de quasares que viajam por éons, estamos emaranhados nesta estrutura, compostos de seus remanescentes e guiados por seus padrões. Conhecê-lo é reconhecer que o cosmos não é meramente um lugar, mas um processo e que nós, fugazes e frágeis, fazemos parte de seu desdobramento. Nesse sentido, o céu não está em silêncio, ele fala através da gravidade, através de fótons, através do sussurro do hidrogênio e do brilho de estrelas em colapso. Tudo o que precisamos é aprender a ouvir.